Muito bom dia a todos, aos internautas que estão aqui nos assistindo. Nós vamos trabalhar com um tema sobre a nova integração financeira no agronegócio. Essa aqui é uma realização tríplice, que envolve a B3, Bolsa Brasil Balcão, envolve a Associação Brasileira do Agronegócio e a SEGES, uma agrotech, uma plataforma integradora de serviços relacionados aos títulos do agronegócio e aos fundos do agronegócio. Nosso foco de conversa será a Cédula do Produto Rural, a CPR. Esse título foi criado em agosto de 8929 de 94. Completa este ano 27 anos. A CPR é a promessa de entrega futura de um produto agropecuário. Ela funciona como um facilitador na produção e comercialização rural. Na prática, é uma operação de troca, produto por insumos. É muito importante olhar o aspecto de contrato que a CPR, desde o início, uma estrutura simples, ela carregou na formação do agronegócio do Brasil. Quando ela serviu para ser instrumento de credibilidade, ser instrumento de previsibilidade e ser instrumento de fidelidade. Tudo isso aconteceu em meados dos anos 90. E nessa linha do tempo que nós temos que enxergar o papel como a CPR serviu nessa história, que 10 anos depois veio o projeto de lei, dos títulos do agronegócio, e depois, esse ano mais recente, com o FIAGRO, os fundos de investimento da cadeia produtiva do agronegócio. Essa linha de tempo é muito interessante ser mostrada. Essa evolução que nós estamos tendo com relação aos marcos regulatórios. Nós chamávamos a CPR como a casa da realização dos barters. Barters é uma palavra inglesa que significa troca. É diferente de escambo. Escambo não tem referência. Escambo é uma troca que não tem regras nenhuma. São regras de valores muito isoladas e individuais. Já o barter envolve acordos coletivos, em que são aceitas ambas as partes. Então, hoje, além de promessa de entrega, a CPR também antecipa a venda. Em certo sentido, a CPR já até antecipa o plano plurianual. Nós não estamos somente numa visão de plano safra, porque ela trouxe muita previsibilidade. E nós temos aí hoje, já assistimos a operação de 2024, 2025. Então, essa previsibilidade favorece muito travar preços, travar negócios e mostra a força da CPR enquanto lastro, porque isso daí permite a formatação de operações mais complexas, envolvendo os títulos e envolvendo fundos do agronegócio. Outro ponto interessante, nós lembrarmos da mudança que teve no Brasil o agro de meados dos anos 90 até meados da primeira década desse século. A soja, nós saímos de uma produção de 80 a 40 milhões de toneladas
dobramos para 90-100 nesse período. E nesse período, nós tínhamos no início a chamada soja verde, que era a soja em dólar, a referência em dólar. Naquela época, a soja era uma vedete nacional. E hoje é o grande marco que carrega a carga do agronegócio. Então, essa linha de raciocínio é muito importante nessa nossa conversa de hoje. A Lei 13.896 de 2020, conhecida como a nova Lei do Agro, trouxe uma série de modernidades na política agrícola, inclusive com relação à CPR. O problema continua sendo o mesmo quando foi lançada a CPR em 94. Alocar recurso para custear, investir e comercializar as safras do agro. Hoje, estudo recente desse ano lançado em 2021, a Embrapa mostra que a produção brasileira alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. É 10% da população do mundo. Produzimos para o Brasil e mais 3 Brasil. Como isso não para de crescer, a agropecuária continuará a demandar mais recursos. E esses recursos terá de ser vindo do mercado de capitais. E as fontes são internas e externas. Vivemos essa transição com a nova Lei do Agro, com muitas normas para serem elaboradas e implantadas. Esse é um trabalho que envolve o Congresso Nacional, e envolve a Comissão de Valores Imobiliários, envolve o Banco Central, envolve o Conselho Monetário Nacional. Portanto, é muito desafiador fazer convergência e toda essa integração. Vamos conversar e comunicar sobre o papel novo, desse novo protagonismo dos agentes institucionais envolvidos com essa enorme e complexa operação de gerar o agro brasileiro, que não para de crescer. Vamos ter 3 painéis de 20 minutos cada. Vamos começar com o primeiro painel, com a participação do Gustavo Corradini, gerente de produto da B3. Sua apresentação abordará os tópicos com relação ao papel da B3 como infraestrutura de mercado financeiro. Apresentará os dados até surpreendentes e mais atuais das CPRs registradas na B3 e complementará com as menções de alguns serviços adicionais prestados pela B3. Portanto, Gustavo Corradini, a palavra é sua. Muito obrigado aqui, doutor Pinasa. Queria também cumprimentar meus colegas aqui de painéis, o doutor André e o Ademiro. Parabenizar aqui a SEGES pela organização do evento, agradecer aqui o apoio da BAG e desejar aqui um bom evento a todos. Então, podem subir aqui a minha apresentação. Boa, pode ir para o próximo slide. Aqui acho que o professor Pinasa já começou um pouquinho da explanação, todo esse histórico normativo, esse caminho que a CPR percorreu desde a sua criação lá em 94, logo após o Plano Real, né, como uma ferramenta de crédito para o setor do agronegócio. Depois, lá em 2001, a criação da CPR financeira, que foi um complemento aí a CPR de produto, que tinha a sua liquidação via entrega de mercadoria. Lá em 2001 foi criada a CPR financeira, que tinha a sua liquidação via pagamento de valor financeiro mesmo. E em 2003 a gente teve aqui na B3 o primeiro, na época CETIP ainda, o primeiro registro de uma CPR. Então está atingindo aí a sua maioridade, faz 18 anos que a gente registra aqui CPR dentro da nossa companhia. E aqui, apertando
o túnel do tempo um pouquinho para frente, a gente vai já para o ano passado, o ano de 2020, que vocês conseguem ver que existiu aqui um grande engajamento público, né, para melhorar cada vez mais esse importante instrumento do agronegócio. Lá em abril de 2020, a gente teve a publicação da Lei do Agro, né, aqui com diversas melhorias, inclusive modernizando a CPR, trazendo multiplicidade de tipos de produto, multiplicidade de emissores. Acho que o doutor André ainda vai mergulhar bastante aqui nesses benefícios que foram trazidos. Isso saiu lá em abril de 2020. Parece que faz muito tempo, mas foi no ano passado. Aí, em novembro de 2020, a gente teve o escalonamento da obrigatoriedade de registro da CPR, né, que também muito importante para disciplinar todo o mercado a trazer essas CPRs a registro, não deixar elas aí CPRs de gaveta. Lembrando um pouquinho aqui a regra, todas as CPRs que são originadas no mercado financeiro, não importa o valor, já são de registro obrigatório, e aquelas originadas fora do mercado financeiro, como originadas numa cooperativa agrícola ou alguma coisa parecida, elas têm esse escalonamento, né? O valor atual é de R$1 milhão, então as CPRs a partir de R$1 milhão têm o seu registro obrigatório desde janeiro de 2021. Agora, em janeiro de 2022, essa obrigatoriedade cai para 250 mil, então CPRs a partir de 250 mil terão registro obrigatório a partir de janeiro de 2022, então daqui 16 dias. Depois, em janeiro de 23, essa obrigatoriedade cai para R$50 mil, e em janeiro de 24, isso cai para zero, ou seja, a partir de janeiro de 24, todas as CPRs terão registro obrigatório. Então, isso aqui também mostra o engajamento do setor público, fazendo e passando todas essas regulamentações para disciplinar o registro da CPR. Aqui da B3, o nosso papel é de fornecer infraestrutura de mercado para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Como o próprio professor Pinazza colocou aqui. O nosso papel é de integração, né? Integrar o mercado financeiro ao mercado do agronegócio, né? Integrar o que a gente fala aqui, às vezes a gente brinca, a Faria Lima ao campo, né? Integrar esses dois mundos, o mundo financeiro e o mundo do agronegócio. Então, só para fechar aqui a minha exposição do histórico normativo, lá em dezembro do ano passado, a gente teve um novo normativo, que foi a Resolução 52 do Banco Central, disciplinando a publicidade das informações de CPR. Tá? O que quer dizer isso? Isso é mais transparência para todo o mercado. Então, não importa aonde está registrada essa CPR, um eventual credor de CPR pode pesquisar o seu produtor rural em qualquer uma das câmaras e ele vai ter as informações necessárias para melhor avaliar o risco e, com certeza, melhor avaliar o crédito daquele produtor rural. Então, isso saiu lá em dezembro de 2020. E, por último, aqui, a mais recente, né, agora foi do dia 1º de outubro, a gente teve o decreto aí 10828, que disciplinou o que o mercado está chamando, apelidando de CPR verde, né, aquela CPR de conservação e recuperação de mata nativa, né? Isso saiu lá no dia 1º de outubro. Então, já estava previsto na lei do agro CPRs que ajudavam aqui o meio ambiente como um todo, e agora foi especificado essa CPR de conservação e recuperação de matas nativas em todas as disciplinas ali, os 7 incisos do decreto que tipificam cada uma desses tipos de conservação. E a gente tem expectativa ainda para o ano que vem para sair, ser disciplinado aqui a publicação da norma de escrituração de CPR, né, para agilizar um pouquinho, transformar isso num título mais eletrônico e mais digital. Acho que pode ir para o próximo slide, por favor. Ótimo. Aqui, pessoal, a visão que eu trago, que é até um pouco surpreendente aqui, como a gente estava conversando antes de entrar na live, é o resultado, né, prático do aumento do volume de registros dessas CPRs, dado todo esse histórico normativo. Então, aqui só para efeito de comparação, a gente trouxe o fechamento do estoque em dezembro do ano passado, né? Então, a gente fechou dezembro do ano passado com esses 22 bilhões de CPRs registrados aqui na B3, e dados agora frescos de fechamento de novembro de 2021, então 11 meses depois, a gente está fechando com 86 bilhões de registro de CPR, né? Então a gente praticamente aqui quadruplicou. Essa parte do estoque, para vocês entenderem, é o que a gente chama da piscina desse ativo, né? Qual é o valor total de todos os ativos que estão registrados aqui na B3 de CPR.
Então, essa piscina quadruplicou do final do ano passado até novembro, e a gente imagina que isso continue crescendo, vem crescendo linearmente, e com essa nova obrigatoriedade que eu comentei no slide passado, isso tende a aumentar ainda mais. Já na parte de baixo, que é a parte do registro, é aquela torneira, né? É a torneira ou a mangueira que vai enchendo essa piscina aqui no mês a mês, né? É a totalização de novas CPRs registradas a cada mês. Aqui, como tem uma questão de sazonalidade de CPR, né? Cada cultura vai ter o seu comportamento ao longo do ano, a nossa intenção foi fazer uma média móvel desses meses aqui, de julho a novembro do ano passado versus julho a novembro deste ano. Então, vocês conseguem ver aqui também números muito expressivos, praticamente sextuplicou a quantidade de registro mensal de CPRs, né? A gente tinha lá essa média no ano passado de 1,5 bilhão, a gente está indo para praticamente 9 bilhões aqui nessa média entre julho e novembro de 2021. Destaco também, só para fechar esse slide, o aumento expressivo das CPRs de produto, ou CPRs físicas, né, que esse azul mais clarinho que vocês estão vendo, né, eles eram incipientes ainda no ano passado e estão vindo cada vez com mais força. São aquelas CPRs que têm a sua liquidação via entrega de mercadoria, né, via entrega de mercadoria física. Então, vocês veem como essa fatia aumentou muito e a cada mês ela também tem uma progressão muito boa. Então, só para mostrar que, de fato, as condições foram criadas pelos normativos, né? A gente aqui na B3 também se preparou para oferecer essa infraestrutura e, de fato, o volume está vindo, né? O setor do agronegócio está cada vez mais se acostumando a trazer esses CPRs a registro e colher esses benefícios do registro aqui na B3. Acho que pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui, pessoal, a gente está só tipificando um pouquinho dentro desse estoque de 86 bilhões, né, quais são os principais produtos, né? A gente recebe muito essa pergunta, né, de quais são os produtos mais importantes. Então, disparadamente aqui o soja é o mais importante, né, tem praticamente 1/3 do nosso estoque aqui de CPR de soja. Isso não é de hoje, a gente vem acompanhando isso mês a mês e está nesse patamar faz algum tempo, né. Depois vem o boi gordo com 14%, milho com 13%, cana-de-açúcar com 12%, e aqui a gente tem diversos outros produtos, né? Então, só para vocês terem essa ideia de quais são aqui os principais produtos dentro desse universo de 86 bilhões aqui que fechamos em novembro. Pode ir para o próximo slide. Só para mostrar um pouquinho que esses outros são muitos outros, né? A gente aqui na B3 dá bastante flexibilidade a esse produto, né? Para o registrador poder, eventualmente, se a gente não tiver o produto que ele está querendo registrar essa CPR na lista, a gente cria e faz um produto novo dentro de todas as normas e regras aqui. Hoje a gente conta com 105 tipos diferentes de produto e sempre estão surgindo novos aqui, né? Um pouquinho de destaque para vocês no produto de casulo do bicho da seda, que foi um recente também, entrou uma CPR deste produto. Também estão vindo muitas CPRs que a gente chama de primeira industrialização, né? Tem a CPR de óleo, tá aqui ali, óleo de soja, tem CPR de farinha, enfim, são aquelas CPRs que não são de produtos rurais propriamente, eles são umas CPRs de produtos que já foram processados, por isso a gente chama CPRs de primeira industrialização. Então, também para complementar que o volume está crescendo e a pluralidade desses produtos de CPR também está crescendo. Pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui, então, a gente está trazendo o nosso resultado do projeto CPR 2.0 aqui na B3, né? Então, nós nos debruçamos aqui em como melhor atender todo esse público novo, que vocês estão vendo como cresceu aqui o estoque. Naturalmente, também estão crescendo a quantidade de clientes aqui, né? E o que a gente pode fazer para melhorar a vida desses clientes? Então, aqui são alguns dos principais benefícios que a gente já entregou, tem muita coisa ainda saindo, tem muita coisa no forno, mas a gente queria listar aqui o que já é possível utilizar dentro desse nosso pacote. O primeiro aqui, a gente fala da integração da portal de documentos, né, para trazer um pouquinho mais de agilidade ao processo. O portal de documentos é uma empresa do Grupo B3, foi adquirida em 2019, então faz parte 100% adquirida pelo Grupo B3, e ela nasceu com o DNA aqui de registro, de conexão entre o mercado financeiro e o mercado de cartório, seja de qualquer tipo de cartório que for. Pode ser cartório de registro de imóveis, títulos de documentos, notas, enfim.
Aqui a intenção de fazer essa conexão foi facilitar a vida de quem traz essa CPR a registro na hora de registrar a garantia dessa CPR, seja uma garantia de alienação fiduciária, de penhor, que precisa ter esse registro feito em cartório de registro de imóveis, né? Então, fazendo essa conexão, hoje já é possível um participante aqui da B3 enviar a documentação necessária que o cartório precisa para seguir com o registro da garantia eletronicamente. Isso vai para o portal de documentos, que também chega no cartório via eletrônica, e todo o acompanhamento do processo, claro, também em via eletrônica. Então, se tiver alguma exigência ou disponibilização de boleto, tudo isso transita de forma eletrônica entre essas plataformas de B3 e portal de documentos. A gente consegue com isso fazer, indo para o segundo benefício, a gente consegue com isso oferecer uma atuação nacional, né, ter essa abrangência no Brasil inteiro. Aqueles estados que já aceitam registro eletrônico, a gente manda eletrônico, aqueles que não aceitam, ou estão em vias de se plugarem para começar a aceitar, a gente consegue prover uma rede logística e chegar efetivamente no cartório com essa rede para protocolar lá o papel no balcão do cartório. Então, esse é o benefício do registro da garantia em cartório com integração portal de documentos. Depois, a gente também se debruçou para criar produtos de dados, né, produtos de informação, para melhor nutrir aqui os nossos clientes de informações a respeito de como é que está o comportamento desse registro de CPR no Brasil inteiro. Então, a gente plotou isso num mapa. Eu vou passar aqui um teaser para vocês de como é que ficou, mas também acabou de sair do forno esse produto, que a gente também já está oferecendo para os clientes aqui na B3. Seguindo para o próximo aqui de publicidade, né, a gente dá essa transparência aqui, então, eventualmente, imagina que o Gustavo, produtor rural, ele tem 5 CPRs, 4 aqui na B3 e uma fora. Se tiver algum credor interessado em me dar crédito e registrar via CPR, ele pode fazer essa busca. A B3 vai devolver a informação das 5 CPRs para esse possível credor, para que ele possa melhor avaliar o meu crédito. Então, aqui a gente cria essa interoperabilidade com todo o resto do mercado para publicidade de CPRs. Isso é aquilo que eu tinha comentado no slide de normativos, que a resolução 52 do Bacen trouxe. Depois, a parte de circulação, que a gente chama aqui na B3, né? Então, trazendo essa CPR aqui a registro na B3, já está no próprio ambiente da registradora, né? Você pode, depois essa CPR pode correr para outros destinos, como ser comprada por um fundo, como ser alocada como uma garantia de um CRA, enfim, tem diversos benefícios aqui de você ter essa CPR no ambiente da B3, porque ela pode ter vários destinos. E por último aqui a flexibilidade, como a gente falou aqui um pouquinho, quantidade de produtos, a gente está sempre escutando clientes aqui e implementando melhorias, aqui algumas que a gente citou, como a CPR em dólar, que foi muito pedida, né, uma época já está valendo, já está funcionando. A gente também colocou a conectividade de registro CPR via API, né, conexão sistema com sistema para alguns participantes fazia muito sentido, dado a volumetria. Então, são melhorias que a gente vai fazendo pontualmente aqui para melhorar os nossos serviços. Acho que pode ir para o próximo slide. Já estou fechando aqui minha apresentação, também não quero invadir o prazo dos colegas. Aqui é só para falar um pouquinho mais com detalhe dessa conexão que a gente fez entre B3 e portal de documentos, né? A gente se debruçou em estudar toda a cadeia de serviços que seriam necessários para esse cliente, né? Não só na CPR aqui, que vocês estão vendo como etapa 5, né? Como o final da jornada, mas voltando um pouquinho nessa jornada, desde o início, quando você está pensando em emitir uma CPR, pensando em dar crédito para um produtor rural, e precisa primeiro saber como é que está o status daquela matrícula, né? Se aquele imóvel pode ou não pode receber uma alienação fiduciária, se ele está livre de ônus. Então, a gente já oferece esse serviço na etapa 1. Depois, as etapas 2 e 3, de emissão de minuta, assinatura eletrônica dessa minuta de CPR, depois registro eletrônico para chegar ali na etapa 5, no registro de fato da CPR na B3. Então, a gente oferece, como eu falei, os serviços digitais, onde eles estão disponíveis, e onde não estão, a gente oferece também serviços offline, que a gente chama analógicos, né, papel e rede logística, para que tudo aconteça. Eles são intercambiáveis, pode começar no digital, ir para o analógico e voltar para o digital. Enfim, esse aqui é o que a gente se debruçou para melhorar aqui a jornada do nosso cliente de CPR. E por último aqui, só para eu fechar a minha fala, pode ir para o próximo slide, por favor.
por último, só para dar um teaser para vocês de o que é esse produto de dados que a gente criou, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem estática, mas ele de fato é um portal, ele é vivo, você pode mexer e mudar os filtros, pode olhar aqui como é que está a área de calor de registro de CPRs de soja, por exemplo, então vai olhar no Mato Grosso como é que está esse comportamento, ou pode olhar uma cidade em específico, então pega Sorriso, por exemplo, aí vai olhar todas as culturas, né, de CPRs que estão sendo registradas ali, então, e aí pode olhar por período também, eu quero ver 6 meses para trás, eu quero ver um ano, eu quero ver até ontem, enfim, o DataWise aqui que a gente chama, que permite, aqui é uma plataforma online, permite fazer todas essas consultas, essas visões aqui, para melhor avaliar crédito, para melhor entender como é que está se comportando o mercado aqui de CPRs. Então, está super novo isso aqui, acabou de sair do forno, e aí convido a todos aqui. Pode ir para o último slide, por favor. Convido a todos aqui a entrar em contato se tiverem algum interesse, se tiverem alguma outra dúvida. Agradecer aqui ao professor Pinaza e à SEGES por organizar o evento. Muito obrigado. Bem, Corradini, agradecemos a sua apresentação, muito atual, muito pontual. Frisou bem a questão da transparência, a abertura de trabalho que vocês vêm tendo, com serviços adicionais importantes. Tudo isso torna a nossa expectativa muito mais positiva ainda, Corradini, da gente continuar nesse trabalho. Uma das grandes missões que possui esse webinar é justamente a comunicação. Você vê que há uma crítica geral na questão da comunicação do agro. Então, nós temos que cumprir com zelo esse papel e fortalecer a intensidade dele na divulgação do nosso agro. Então, a gente fica muito satisfeito com essa apresentação e esse apoio da B3 nessa parceria tríplice. Bem, com certeza, professor Pinaza, o nosso papel aqui é esse, tá? Ótimo. Ótimo. Só para agradecer, nosso papel aqui é esse, estamos sempre de ouvidos aqui com o mercado. Muito obrigado. Você voltará daqui a pouco para fazer também as conclusões desse evento. No segundo painel de apresentação, teremos a participação do André Passos, advogado especialista em finanças e mercado de capitais, que trará uma análise do regime legal da Lei 13.986, a nova Lei do Agro, sobre os requisitos legais para emissão, endosso e registro e funcionamento dos sistemas de garantias cedulares e os desafios para a plena operação dos novos mecanismos eletrônicos. A bola é sua, André. Pinaza, muito bom dia, muito obrigado aí pela apresentação. É uma honra para a gente estar participando desse webinar. Um bom dia a todos os web espectadores, né, que estão nos assistindo hoje. E o desafio realmente é grande. E principalmente depois da sua apresentação e depois da palestra do Corradini, né, que colocou em perspectiva a importância da CPR para o agronegócio. Pinaza, como você bem falou, a CPR é o título base desse financiamento, dessa troca, desse barter, é o padrão de troca, é a grande moeda do produtor rural que está sempre lastreado em produto, né? Então, comercialmente, a CPR, quando foi engendrada, quando ela foi criada em 1994, ela foi feita exatamente para dar essa base, esse padrão de troca, como você foi muito feliz em falar, que é totalmente diferente do escambo. Por quê? Porque a referência do produtor rural é o produto que ele produz. Ele faz as contas com base no produto e, portanto, ele quer fazer o financiamento, ele quer fazer o custeio da safra dele com base no produto. A gente viu os tipos de CPRs diferentes, né, registradas, um destaque importantíssimo para a soja. Por quê? Porque a soja, nesses últimos anos, tem se tornado cada vez mais importante, não só para a exportação do próprio produto, como para produção de óleo, como para a produção de outros produtos derivados da soja, como para utilização em ração. E a gente vê
exatamente na apresentação do Gustavo essa verticalização, né, da cadeia agrícola via soja, ou seja, vai para o boi depois, porque a soja é utilizada como ração. Então, esse sistema todo jurídico criado, esses marcos regulatórios, como você bem falou, foram os motivos, foram a base, foram o fundamento que propiciaram, né, que esse sistema gerasse segurança jurídica para produtores, financiadores, comercializadores, e que para o próprio mercado financeiro de capitais, e aí entra o papel da B3, fundamental nesse processo, né, financiar esse patamar do agronegócio brasileiro, financiar esse desenvolvimento. E aí a gente sempre pensa na regulação do agronegócio como um bolo de noiva, né? A gente tem as bases, então, antes de 1994, a gente tem uma legislação basicamente de crédito público, né, baseado em títulos que não tinham tanta circulabilidade, e a partir de 1994, então, 10 anos depois, como o professor Pinasa foi muito feliz em ressaltar na apresentação dele, vem a lei dos novos títulos do agronegócio, 11.076, adicionando todos os entes da cadeia, porque naquela época ainda a CPR só podia ser emitida por produtores rurais, né? Posteriormente, então, ela vem a ser amplificada pela 13986, mas em 2004 já nascem os demais títulos do agronegócio, o CDCA, o CRA, a LCA, o CDA-WA, que substitui o antigo CD Warrant, que é um decreto de 1903 e que, portanto, vem atualizado para colocar o azinho do agronegócio ao lado desses títulos e propiciar, então, que você espraiasse pela cadeia do agronegócio ampla, desde a logística, financiamento, industrialização, a partir do antes da porteira, que é a produção, esses títulos, e monetizasse isso, securitizasse isso, propiciando ao produtor rural, então, que tinha produto a entregar, produto em processamento, né, que é um título típico de financiamento de safra, já que o produtor rural, o que ele tem? Ele tem produção futura, né? O produtor rural está sempre buscando alavancar a sua produção futura. O produtor rural é um empreendedor, né? É um desbravador, e, portanto, o crédito para o produtor rural tem que ter esse olhar sobre a produção futura e, obviamente, a demanda e a função do Brasil, como o professor Pinasa elencou muito bem, de alimentar o mundo, né? Nós já hoje alimentamos 800 milhões de pessoas. Qual é o desafio até 2050? Né? Qual é a forma de fazer isso? Então, a nossa agenda é acompanhar todo esse quadro, todo esse cenário dos marcos regulatórios, ou seja, a definição do agronegócio e as formas de organização das atividades nesses setores, falar dos principais títulos do agro e a importância da CPR como a base, né, como a base regulatória, como a base contratual, que o professor Pinasa foi muito feliz em falar, os títulos agro, as suas fases de aplicabilidade, e culmina na CPR, que a gente chama de digital, que é a lei 13986 a chama de escritural, né? A lei 13986 de 2020, ela cria essa possibilidade de eletronificação desses títulos e, portanto, da emissão, como o Corradini foi muito feliz em mostrar, da emissão totalmente em sistema eletrônico, ou a opção do cliente da emissão cartular para posterior digitalização, porque a lei, assim, exige, a 13986, que em até 10 dias esses títulos venham a ser registrados, sob pena, óbvio, da não validade, da invalidade desses títulos, do poder executivo desses títulos, ou seja, do poder jurídico desses títulos de vinculação às partes emitentes e a parte que recebe, então, os títulos, que adquire os títulos, que está financiando a produção ou que endossa esses títulos no mercado ou os transfere com base nos dispositivos da 13986. Podemos passar o slide para a gente ver qual é o objeto, então. O que a 13986 trouxe, né? O agronegócio, a cadeia agrícola, é o conjunto organizado de atividades econômicas, compreende desde o fornecimento dos insumos, né, que vão ser utilizados no barter, sementes, fertilizantes,
né? Todo tipo, adubos, né? Todo tipo de insumo, até a produção propriamente dita e o processamento, o armazenamento, distribuição, o conceito do antes da porteira, ou seja, o que se realiza dentro da fazenda, dentro do ambiente da produção rural e os seus devidos consectários, o devido impulsionamento, a entrega desses produtos ao mercado nas relações comerciais espelhadas nessas CPRs e nas relações financeiras espelhadas nos outros títulos que tem a CPR como base. O Corradini trouxe que após 2003, essas CPRs foram registradas num sistema eletrônico, né, num sistema da B3. Por quê? Porque elas eram base da emissão dos demais títulos do agronegócio. Elas, de per si, já representavam relações financeiras, relações de troca, relações de barter, relações comerciais, mas elas foram adicionadas aos novos títulos do agronegócio para servir de base. O Corradini fala na emissão de CRAs, ou seja, o sistema está sempre montado para utilização pelo cliente final daquele sistema, e a B3 é a provedora dessa interligação sistêmica através de um sistema em que você vai gozar de transparência, vai gozar da questão do cadastro positivo aí de 2020, que ele foi muito feliz em comentar sobre isso, e óbvio, o professor Pinazza falou, esse processo é um processo em andamento, pessoal, é um processo em transição, é um processo em que hoje, por exemplo, a gente ainda tem algumas CPRs cartulares, algumas CPRs que não necessitam, não precisam ir a registro para sua validade. Estamos estreando em 2021 o primeiro ano de utilização plena desse sistema, porque a 13986 determina que a partir de 1º de janeiro é obrigatório esse registro, e, portanto, a gente vê os números saltando, aquele pulo enorme que o Corradini foi muito feliz em falar. E qual é o desafio futuro? Podemos ir adiante nos slides. Quais são os desafios para o futuro? Os desafios para o futuro é uma maior integração desses sistemas, é uma maior integração das políticas públicas, são novas normas de escrituração, como o Corradini falou, são novas normas que esses players do mercado estão a todo tempo buscando participar, melhorar. O Corradini citou os clientes da B3, olha, eu tenho melhoramentos, eu tenho apps, né? O agro é tech, o agro é pop também, e o agro hoje usa as agritechs, esses apps permitem, esses sistemas de registro, esses sistemas eletrônicos permitem que o agricultor do campo possa se inscrever nas plataformas e fazer o registro na esteira eletrônica. E pode emitir também a partir de títulos cartulares. O importante é que o agricultor tenha ciência da existência desses sistemas e tenha ciência da importância da CPR como a base de todos esses sistemas de negociação. Então, essa cadeia que a gente vê na esquerda do slide, desde a indústria de insumos até o consumidor, ladeada pela liquidez dada pelas bolsas de mercadorias futuras e assemelhadas e o sistema de financiamento do agronegócio, tudo isso compactado, tudo isso amarrado por legislação, por políticas públicas específicas, nesse caso específico da CPR eletrônica, a 13986, né, de 2020, que a gente está citando, que trouxe essas inovações do agronegócio, a possibilidade da emissão do título totalmente eletrônico, totalmente escritural, e a sua validade jurídica condicionada a esse registro em sistema eletrônico, né, nas registradoras, nas escrituradoras, nas depositárias eletrônicas, como uma novidade, obviamente, induzida pelo órgão regulador, induzida pelos agentes econômicos, induzida pela sociedade como um todo, através dessas políticas públicas específicas. Podemos ir adiante no próximo slide. Como eu disse, a CPR, então, é o título basilar, é a base de toda essa integração, é o título importante, é o título que espelha a relação de crop finance, de financiamento de produção, porque o produtor, ao se financiar, obviamente, ele vai alavancar, ele vai embasar a sua capacidade de financiamento na capacidade de entrega, e o produtor brasileiro é competente para isso, ele entrega, e por isso que você pode adicionar garantias de penhor, garantias de monitoramento por satélite, garantias securitárias até em algumas plataformas, porque a CPR permite. A 13986 trouxe todas essas inovações de forma que você possa congregar
na cédula, né? Já havia essa possibilidade em 1994, agora você pode fazer de forma eletrônica, inclusive para mostrar o mapeamento, né, das produções, como o Corradini mostrou os mapas lá, o monitoramento. Isso é muito importante para garantir a entrega, para dar segurança jurídica ao sistema, porque é com base em segurança jurídica que o produtor vai se financiar e o financiador vai ter tranquilidade de fazer esse financiamento, tranquilidade de saber que na ponta final da entrega vai gerar liquidez e vai se pagar o financiamento. E se for uma CPR física, a relação comercial através da performance, da emissão da nota fiscal do produtor vai gerar entrega e, portanto, liquidar a operação, né? Então, a CPR vai ser sempre a base. E a 13986, ela é muito feliz em trazer essa novidade, esse marco regulatório e trazer essa transparência que está sendo dada pelos órgãos registrais e essas plataformas que estão trazendo muitas questões e muitas possibilidades novas para que o agricultor possa, então, gozar não só da emissão desses títulos, se financiar, como obter segurança jurídica, obter cadastros positivos, obter uma maior possibilidade de score dentre os financiadores e, obviamente, fazer com que esse crédito privado chegue ao campo, no final das contas, e que seja barateado, que isso tenha um impacto positivo para o produtor rural. Isso tem um impacto positivo, afinal de contas, as políticas públicas tendem a emprestar, né, no crescimento do agronegócio brasileiro, uma maior necessidade de recursos privados. O professor Pinaza falou da questão dos FIAGRO. A gente está assistindo agora, de 1º de outubro, a CPR Verde, que nada mais, nada menos, é uma possibilidade trazida pela 13986 de transformar em produto rural a emissão de CPR sobre mata nativa, né? O Gustavo Corradini mostrou nos slides dele essa possibilidade, né, de registros de CPR de mata nativa, e esses registros hoje, né, podem vender créditos de sustentabilidade, créditos de carbono, derivados dessas CPRs, que são consideradas produto rural pela 13986 e que nesse decreto, né, foram vinculadas, foram lastreadas e transformados o crédito de carbono, todos os créditos de sustentabilidade, em produtos rurais, em produção rural propriamente dita, já na esteira da amplificação do conjunto de emitentes e do conjunto de situações jurídicas que podem ser objeto da emissão de CPRs, trazida pela própria 13986, que é esse marco regulatório que a gente está comentando, que no ano de 2021 se efetivou na prática e que, portanto, a gente busca, através desse webinar, explicitar esses conceitos aí para o público em geral, para que as pessoas entendam a utilização dessas ferramentas e entendam principalmente a importância das CPRs como base de todo um sistema financeiro e de todo um sistema de financiamento do agronegócio que vai carregar esses recursos privados para o agronegócio nacional. Podemos ir adiante. Aqui, mais uma vez, essa cadeia mostrada aqui no Crop Finance, na produção, no antes da porteira, a expansão do conceito da 13986 de 2020 para pessoas jurídicas ou pessoas físicas que explorem florestas nativas, plantadas, e até mesmo para industrializadores de uma primeira industrialização, conforme muito bem colocado pelo Corradini. E adiante, os demais títulos do agronegócio, todos emitidos com base no lastro das CPRs registradas nos sistemas eletrônicos de registro. Próximo slide, por favor. Então, essa é o bolo de noiva, né? Os marcos regulatórios que o professor Pinaza cita. Então, até 1994, um sistema muito público de crédito oficial, né, baseado em títulos que basicamente circulavam muito pouco ou não circulavam, que eram utilizados apenas pelos agentes financiadores, geralmente públicos, para lastro. E aí vem o nascimento da CPR em 1994, e eu costumo brincar do antes e depois da CPR, que é a história do financiamento do agronegócio brasileiro antes e depois da CPR. E depois de 2020, você tem, então, a Lei do Agro
com toda a possibilidade de emissão dos títulos escriturais de forma eletrônica ou uberizada, né? Que eu costumo utilizar esse nome, que já se usa, esse nome tecnicamente falando, de uberização dos processos a partir da eletronificação do financiamento do agronegócio pelas plataformas. Vamos adiante, pessoal, se possível, que eu preciso já terminar para o pessoal entrar. Então, no final, o Gustavo Corradini já colocou essa esteira e eu venho trazendo o que a 13986 propiciou, na verdade, foi a partir de um cadastro, né, feito através de uma corretora, feito pelo próprio produtor, feito pelas pessoas jurídicas, feito por aquelas entidades autorizadas a operar pelo Banco Central, conforme as resoluções, você vai gerar um título eletrônico ou escritural, naquela esteira que o Corradini colocou, você vai fazer tudo via assinatura digital, que era uma outra legislação já existente, que obviamente foi na ideia do bolo de noiva, né, dos marcos regulatórios virem trazendo a situação para o momento em que estamos agora, e, portanto, toda a regulação está apoiada num bolo de noiva, em camadas, né, de marcos regulatórios, o agronegócio não é diferente, né? Pagamento, então, de todas as operações via título bancário, ou seja, tudo eletronificado, o registro das garantias, todas feitas via plataforma, inclusive através da integração, que o Corradini citou muito bem, com os cartórios, né? Porque quando você tem garantias reais, garantias de penhor, alienação fiduciária, você necessita, para validade jurídica, não só registrar os títulos, a CPR na plataforma eletrônica, mas também, através de pacotes de dados, fazer registros eletrônicos nos cartórios que hoje já estão prontos para receber esse pacote de dados e fazer os registros, né? Ou seja, quando a gente tinha essas emissões cartulares, às vezes você demorava 45 dias para fazer um registro de uma operação, porque você precisava ir nos cartórios de todas as garantias, sedes, fazendas. O Brasil é enorme, a geografia do Brasil é ampla, né? E as realidades são distintas, e hoje, através das plataformas, você consegue emitir uma operação de cabo a rabo naquela esteira eletrônica que o Corradini citou em 15, 20 minutos, né? O que faz com que várias operações, além daquelas operações tradicionais, possam ser registradas, como a gente assistiu até operações com bicho da seda, operações de tiro mais curto, né, de produtos que têm um ciclo, né, um ciclo de produção mais curto e que antes estavam fora por conta da burocracia e hoje podem ser objeto de emissão de CPRs e, portanto, gozar de todo esse sistema eletrônico e de todas as prerrogativas da utilização para uma maior abundância de financiamento e, portanto, acessar recursos do mercado financeiro de capitais. No final das contas, você vai gerar um título eletrônico, esse título eletrônico pode ser, inclusive, transacionado, cedido, endossado eletronicamente, que vai ter a mesma validade jurídica do endosso, né, que é a assinatura, né, a entrega de um título para venda, para cessão a um detentor final, que é aquele, obviamente, que vai receber o produto no final, ou aquele financiador no final, que vai lastrear esse produto na emissão de um CRA, na emissão de um CDCA, ou na emissão de uma LCA, se for um banco financiador na cadeia. Podemos agora falar das garantias. Então, as garantias que vão a registro, basicamente, são penhor, aval, hipotecas, alienações de bens imóveis, ou seja, na hora do score de crédito, na hora de se definir a emissão da CPR, obviamente, o financiador exige garantias para ratificar, né, a validade do instrumento e para obter, obviamente, a boa liquidação do instrumento no interesse das partes. E o produtor, né, vai se valer, então, não só do penhor da sua safra, como de outras garantias, para melhorar o seu score e para obter maiores recursos de diferentes instituições financeiras que exijam diferentes garantias. E a CPR e o registro eletrônico propiciam tudo isso ao produtor rural. Podemos terminar agora. Bom, vamos finalizar então, Pinaza. Obrigado aí pelo tempo. Eu não sei se eu passei ou não. Enfim, eu estou à disposição de todos e grato aí pelas considerações. Nós estamos no time certinho. Obrigado, André. Você ratificou a importância dos marcos regulatórios, e o nosso papel, o papel desse webinar, é levar esclarecimento, porque os times são diferentes.
o time da regulamentação é diferente. Tá? Não é fácil regulamentar todo esse processo, porque essa regulamentação ela tem que ser democrática, tem que ouvir todos os jogos que estão em interesse, que estão colocados na mesa, precisa de equilíbrio, é uma operação delicada, e a gente até agora, a gente vê o resultado apresentado pelo Corradini e agora por você, André, que esse é o caminho de um país que tem um agro aberto e de liderança mundial, que é no mundo tropical. Isso que mais surpreende. Nós não estamos no hemisfério norte, nós estamos fazendo todo um processo tipicamente tropical, inédito na história. Bom, como terceiro painel vem a apresentação do Admiro Viana, que acumula uma longa experiência de serviço prestado na Federação Brasileira do Banco, a FEBRABAN, e presta serviço na estruturação de montagem de carteiras, com um raro talento que ele tem. Além disso, o Admiro acompanhou toda a evolução da Lei 4829, de 1965, que criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, que fez toda uma montagem em cima do crédito, que foi passando por mudanças e aperfeiçoamento. Esse é o começo da história toda, de encontrar soluções para financiar a agropecuária. Agora, o Admiro tem o privilégio de participar da implantação e desenvolvimento da nova Lei do Agro. Isso envolve uma grande mudança no comportamento empresarial, seja na parte de gestão, como de comunicação. O agronegócio nacional caminha para uma participação de 30% no PIB nacional. O setor sempre foi visto do ponto de vista de segurança alimentar da nação e não global. E o Brasil já supriu o seu papel de segurança alimentar nacional. Ele faz parte agora de um sistema agroalimentar, de segurança alimentar mundial. É uma estratégia completamente diferente. Bem, Admiro, agora nós passamos então a palavra para você. Luiz Pinaza, Gustavo Corradini e doutor André Passos, meus agradecimentos pela organização do evento e nos dar aqui uma oportunidade para a gente aprofundar um pouco essa nova forma de financiamento do agronegócio. Eu gostaria de enfatizar logo de início que nós precisamos dividir isso em dois temas. O primeiro tema é o financiamento tradicional, que ainda é fundamental para o setor do agronegócio brasileiro, e, obviamente, desenvolver também novos mercados de captação de recursos, novas formas de financiamento. Isso é importantíssimo porque nós temos uma agricultura altamente diversificada, com pequeno, médio e grande produtor, e que todos, por muito que a gente queira criar instrumentos e formas de financiamento, nós não vamos conseguir, pelo menos num curto espaço de tempo, suprir as necessidades de todo o setor, para toda a cadeia de produtores. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos, pode passar o próximo slide. O meu tema vai ser o processo de adaptação e regulamentação. Veja, processo de adaptação e regulamentação. Ainda temos muito por regulamentar e vocês vão observar logo à frente aqui, pode passar no próximo tema, que eu vou colocar algumas interrogações
interrogações, alguns comentários que precisam ser, vamos dizer, pensados, né, refletidos e buscar soluções. Eu ouço quase todos os dias que agora fundos de investimento, o mercado de capitais é a saída para todo o processo de financiamento do agronegócio, né? É o caminho, é a salvação. Calma lá, pessoal. Não é bem assim, né? Eu acho que nós estamos numa transição, nós estamos num caminhar, nós estamos num desenvolvimento, né? Nós não estamos, na prática, inovando nada, nós estamos simplesmente acessando o mercado que já existe há muitos anos, né? Estamos apenas regulamentando, né? Vamos lá. Então, acho que a primeira, depois da fala do doutor André e dos números que mostra o Corradini, fiquei aqui com uma série ainda de perguntas e que meus colegas, e como a minha vida inteira foi na área de agronegócios, basicamente, né? Então, eu fiquei aqui pensando ontem e resolvi colocar hoje aqui para vocês algumas interrogações. Afinal de contas, as empresas, cooperativas e produtores estão preparados para captar recursos no mercado de capitais por meio de CPR, CDCs e CRA? Estão? Eu, particularmente, entendo que parcialmente. As operações que a gente vê de CRA são operações estruturadas. Ou seja, demanda-se tempo e uma estrutura para fazer uma operação, né? Uma estrutura organizacional, uma estrutura jurídica, uma estrutura de compliance, uma estrutura de rating e CDCA. Pouquíssimas operações no mercado. Por que será? E CPR? CPR é interessante que muitos, a gente fala em CPR, né? Participei da elaboração dos primeiros projetos CPR ainda na década de 80, quando a gente começou a discutir esse assunto, né? CPR ela é muito conhecida em alguns bolsões, em algumas regiões do país. É impressionante, mas em algumas outras regiões do país sequer ela é conhecida. E muito menos praticada por qualquer tipo de distribuidor, de cooperativa, de produtor. Então, ainda tem muito, né? E, principalmente, o que é uma CPR física, o que é uma CPR financeira, as suas múltiplas funcionalidades, as suas múltiplas tributações, os seus múltiplos garantias, os seus múltiplos usos. Ainda precisa tornar a CPR bem conhecida do público, usuário, produtor, né? Muito bem, então as empresas cooperativas e produtores ainda têm muito chão para se preparar para captar no mercado de captar recursos no mercado de capitais. Muito caminho, muita coisa por fazer, interna e externamente. E, afinal de contas, os investidores conhecem suficientemente bem as cadeias produtivas que compõem o agronegócio para mensuração de risco? Respondo com 100% de segurança, porque neste momento estou no meio de duas operações de FDIC, Fiagro-FDIC. Não conhecem absolutamente quase nada. São raríssimas as exceções aí que conhecem um pouco do setor. As operações que estão acontecendo são operações estruturadas a dedo, selecionado o produtor, selecionada a empresa, e não é isso que se busca na divulgação de um instrumento, né, como o CDCA, CRA e CPR, para buscar dinheiro no mercado de capitais, assim como se busca num financiamento de custeio junto a um banco. Longe disso. Não é assim que funciona. Então, os investidores, eles ainda estão muito longe, vou dizer assim, de ter um conhecimento suficiente para comprar CPRs e comprar ativos do agronegócio com certa tranquilidade, vamos chamar assim, a custos mais baixos, vamos chamar assim. Estão efetivamente dispostos a investir no setor, esses investidores?
Quando você conversa com o investidor, é lógico que ele vai dizer que sim. Mas, efetivamente, então faz o cheque e compra, faz o Pix, faz a TED. Aí começa uma série de exigências que eu estou vivenciando isso na pele agora. Não é bem assim. Financiamentos, FDICs, todos são muito importantes. Extremamente importantes para o setor. Mas complementar. Muito importante ressaltar. Nós não teremos um único fundo, uma única fonte. Não vamos substituir o velho e bom crédito rural por novas fontes de captações agora, de uma hora para outra. Isso se demanda tempo, anos, aculturamento, coisa que eu vi muito pouco até agora. Disseminação da informação. Vamos em frente, por favor, senão meu tempo vai ficar escasso para o que eu quero falar. Pode passar para o próximo. Então, para você acessar o mercado de capitais, você empresa, você produtor, você cooperativa, você tem que ter uma estrutura operacional e governança. Você não vai vender uma CPR para um fundo de 1 milhão, 2 milhões, atrás aqui que eu compro. Não é assim que funciona. E muito menos montar um fundo específico. Então, você tem duas formas de comercializar o seu papel. A primeira forma de comercializar o seu papel é você ir e fazer a venda direta para um fundo que já existe. E outra, você montar um fundo específico ou montar um CRA específico. Então, ter a estrutura operacional e governança para atender às rigorosas exigências de compliance dos investidores, órgãos reguladores, Bacen e CVM, e as leis e regulamentos que tratam do assunto, dentre elas destacamos. Então, tem todo um arcabouço jurídico legal que você precisa cumprir para colocar um papel no mercado. Esta CPR, que hoje é gerada dentro de um sistema eletrônico, dentro de uma empresa, não é escritural, é eletrônico. É diferente do escritural do que está na Lei 13.986. Então, esta operação escritural, que nada mais é daqui a pouco do que cartular, ela vai, um investidor até compra essa CPR, até compra, mas depois de passar por um crivo e uma bateria de exames e de verificações. Então, tem que ter segurança jurídica na formalização da CPR, né? Ou seja, o que se vê são... tem empresa que eu, dia desses, olhando, tem mais de 30 modelos de CPR. Né? Isso não é cabível. E tem que estar tudo aderente a uma ICP Brasil. Por quê? Porque depois você vai registrar no cartório, o cartório não aceita outra forma de registro, a não ser pela ICP Brasil. Uma checagem automática das informações na hora que você está medindo a CPR. Por exemplo, eu não posso pegar a coordenada geodésica de uma fazenda inteira, eu preciso pegar somente do talhão que eu estou objeto da CPR. Acesso às registradoras. Então, você, empresa que está emitindo, produtor, precisa ter ciência de que você precisa ter segurança jurídica, fazer uma checagem de informações, se aquela CPR realmente pode ser emitida, se não está num bioma, se aquela CPR tem mesmo lastro, aquela área que está sendo objeto de produção, se tem lastro para produzir aquilo que você está vendendo. Você tem que ter um acesso a uma registradora. Isso não é tão difícil, tá? E a B3, tá? Outras registradoras, não é tão difícil, mas você tem que conectar a sua TI para fazer esses registros. A estrutura de TI e profissionais capacitados para operar. Não adianta se você não tiver uma estrutura de TI para conectar. Você vai pegar prestadores de serviço, obviamente, mas só vai fazer o registro e não vai avançar além do registro. E o registro pelo registro não traz dinheiro novo para o setor. Trazer dinheiro novo para o setor é fazer a emissão da CPR e buscar a monetização, que é o ponta a ponta. Isto é integração. Processo simples, tem que ser um processo simples, 100% automatizado, célere, nas contratações com assinatura digital e biométrica. Pode passar para o próximo. Então, isso tudo, aí fica a pergunta, vem cá, mas qual é o melhor caminho? Criar uma estrutura interna ou terceirizar? Bom, se você tem poucas CPRs, muito provavelmente uma estrutura interna lhe vai custar caro para fazer isso. Então, aqui você pode, por exemplo, pegar, no caso da Sergis, que é a empresa nossa que está organizando em conjunto com a B3
e a BAG este evento, você tem que ter segurança jurídica na elaboração da CPR. Tem que ter todas as suas cláusulas, suas vinculações, suas cláusulas de inadimplência. A emissão da CPR em moeda estrangeira pode ser feita? Pode. Nós já fazemos isso vastamente com moeda estrangeira, inclusive. Tá? Você tem que buscar uma capilaridade, para poder buscar, para poder o produtor dos 4 cantos do país levar uma CPR à venda, a levantar recursos do mercado, tem que entender que tem que ter uma capilaridade. Este produtor que está lá em Floreal, como é que ele chega numa B3 e como é que ele chega num fundo de investimento para vender sua CPR? O banco não lhe oferece esse serviço. Lá nem tem agência bancária nesse lugar. Os registros têm que ser ágeis em cartórios, em todo o território nacional. Tem que ter a própria empresa que está emitindo isso. Se você é produtor, você é cooperativa, você é distribuidor, pretende levar esse título a mercado, a captar, você tem que pegar uma empresa que ou você faz, ou faz a terceirização, como dito anteriormente, e ter uma API com custodiante, porque só o registro na B3 não capta dinheiro. Você tem que registrar na B3 e depois levar uma custódia para vender a CPR para o fundo. Né? Você tem que ter a questão dos endossos eletrônicos, porque isso aqui precisa endossar, fazer o registro, tem que ser customizável. Então, você é produtor, vai ter a sua CPR, você vai criar a sua CPR, ou algum escritório, ou alguém vai criar essa CPR para você, ou a empresa que está prestando serviço vai fazer uma CPR para você. Porque, senão, na hora de vender para o fundo, a área jurídica do fundo vai, na hora de eleger as CPRs como títulos para comprar, vai glosar o seu título, vai dizer, este eu não compro porque está faltando cláusula, está faltando isso, faltando aquilo. Né? Então, nós temos aí também agora a possibilidade de emissão de CPRs em UCS, Unidade de Crédito Sustentável, já está sendo feito, já é possível, já é realidade. Pode passar, por favor. Então, custos, tem que ter custos acessíveis e com volumetria, ou seja, custos. Toda uma operação dessas, no fundo, tem o CET, o custo efetivo total. Quanto é que o produtor, quanto é que a cooperativa, quanto é que a empresa de insumos, a agroindústria está disposta a pagar por isso? Porque, de um lado, você vai ter o investidor que vai querer receber o maior rendimento possível na sua aplicação. Por isso que ele está buscando essa cadeia de títulos. E, do outro lado, vai ter quem está pagando a conta. Ou seja, aqui, se você não tiver um produto muito bem elaborado para ter uma boa qualificação sob a ótica de risco de crédito, ou você não vai conseguir vender, ou quando você monetizar, vender para um fundo, obviamente, ou para qualquer outro investidor, ou então você vai conseguir vender, mas vai vender por um deságio ou uma taxa de juros muito alta. Né? Bom, você tem que ter, para quem está fazendo, para quem pretende ter uma estrutura própria, que é para quem pretende colocar papéis no mercado, tem que estar ciente de que você vai ter que, principalmente lá na frente, como disse o doutor André e o Corradini, nós estamos aguardando, né, que tenhamos uma legislação sobre escrituração dos títulos. Né? Então, a escrituração de títulos, você vai ter problemas se não tiver uma plataforma que te dê aí uma segurança de continuidade de negócios. Ou seja, você simplesmente emitir aquele título e ir vender a mercado, consegue, mas não é assim que está funcionando hoje. Nós temos que traçar esse caminho ainda, temos que percorrer esse caminho ainda. Né? Os monitoramentos remotos, ele é possível, claro. A plataforma aqui da Sérgio Agronegócio já faz isso. Já faz isso desde a época do IBD Agro ainda, há muitos anos, tá certo? Então, é possível e é factível. Né? Pode tocar, pode passar. No fundo, você tem que ter uma plataforma, seja interna ou seja terceirizada, que liga de forma eletrônica todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio, do agricultor até o mercado de capitais.
realizando todos os atos jurídicos e de processo administrativo que a emissão da CPR exige. Se você não tiver assim, meus amigos, se vocês não tiverem uma plataforma ou alguém que presta proprietária, ou alguém que lhe presta serviço com essas condições, continuaremos tendo demanda por fundos de investimento, continuaremos tendo CRA, continuaremos tendo CDCA, mas numa volumetria muito pequena. O maior da lei, que é levar mais recursos para o e trazer mais competitividade. Só com esses requisitos aqui que você vai conseguir ter um título de qualidade em condições de fazer a venda eletrônica. Né? Pode tocar, por favor. Passar para o próximo. Só aqui chamando a atenção, já estou indo para o final, né, até para deixar aqui uma série de um pouco de tempo para perguntas e respostas. Vocês não se esqueçam de uma coisa, tá? Não se esqueça né? A CPR emitida desde 1º de janeiro tem que ser registrada em até 10 dias úteis da data da sua emissão ou aditamento em entidade autorizada pelo Banco Central, ou seja, numa registradora. Senão, ela perde a eficácia, certo? Hoje, este registro, tá certo? Tem muita confusão quanto a registro. Uma coisa é você registrar no cartório de registro de imóveis as garantias. O título, você registra numa registradora. Antes da lei, você registrava ambos no cartório. Hoje, você registra um numa registradora e a garantia real no cartório. Para frente, por favor. Prazos, não se esqueça também de que vem os prazos aí, tá certo? Eu só queria chamar a atenção pelo seguinte, pessoal, não é o registro pelo registro, né? Eu agora vou registrar e, assim, já cumpri uma legislação. Perfeito, mas se a ideia é buscar, lá na frente, investimentos, buscar capital, buscar funding, pense no que a gente está levando aqui, ou seja, busque emitir CPRs com qualidade para que você tenha mercado. Pode passar? É isto que eu tinha que deixar para vocês. Muito obrigado e coloco à inteira disposição aqui para perguntas. Pinaza, devolvo para você. É um assunto extremamente importante, que demanda que, para que o produtor acesse esse mercado, demanda ainda percorrer da forma que se propõe, da forma que se divulga, da forma que se propala e propaga, precisa ainda correr um longo caminho, uma longa estrada, tá certo? Essa é a minha visão. Bem, obrigado. A apresentação sua chama atenção a uma série de pontos que são imprescindíveis num bom planejamento. O agronegócio exige hoje, ele é muito competitivo. Falar em alimento, falar em energia é um assunto que exige muita competitividade. E você apresentou uma série de itens de cenário que é o varejo, que a gente tem que cuidar. Nós temos que ter o cenário estratégico, mas tem o varejo que a gente tem que cumprir. E que a gente até se surpreende de, em certas regiões, por exemplo, a CPR ser muito desconhecida. Então, vamos levar a CPR nessas regiões, porque a CPR mostra ser um instrumento importante. Nós temos aqui, o Brasil não é um país que tem uma macroeconomia fácil. Sempre foi desafiador. Se a gente for olhar quando foi criado a CPR, a gente estava numa macroinflação.
de 2.500. Então, tudo foi feito, tudo foi construído cercado de dificuldades e de muito arrojo. Esse perfil, eu acho que tem que continuar na nossa cultura empresarial. Na nossa cultura empresarial. Nós não podemos deixar de avançar. Nós chegamos na posição de terceiro maior exportador do mundo. Exportamos para mais de 160 países. Temos o maior saldo comercial do agronegócio do mundo. Isso não acontece à toa. Quando nós falamos da CPR, nós falamos aí das trades, nós falamos das processadoras de grãos, nós falamos das usinas, dos cerealistas. Então, são elos que se integram. São elos que se integram e que agora vai precisar ter uma governança cada vez maior. E governança numa cadeia não se faz num elo só. É a visão da cadeia. Então, o trabalho da B3 é muito importante. Nós estamos saindo aí da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, que deixou um recado importante, que foi traçado em 2015, no Acordo de Paris, que vem aí o mercado mundial de carbono, que nós temos que encaixar isso também na nossa estratégia. Nós estamos um gigante na visão agroambiental do mundo. Tivemos uma resposta rápida agora com a CPR Verde para financiar a prestação de serviços ambientais. E temos todos esses detalhes. Os problemas de contrato, doutor André, está no ponto e vírgula. Estão nos detalhes. Exatamente. Então, toda essa lição que o Admiro colocou para, em bom momento, ressaltou. O crédito rural da exigibilidade institucional é importante. É importante e é fundamental. Mas hoje tem que se colocar prioridades para onde vai esse montante. Tudo desafiador. Então, nós estamos aqui, nós temos 10 minutos para fechar esse webinar. Eu vou deixar em aberto para vocês fazerem a conclusão final. Então, eu começo lá com o Corradini, traçando em linhas bem sucintas essa visão, porque essa visão nós conseguimos aqui, pretendíamos trazer uma visão geral desse processo do agronegócio nacional. Corradini. Com certeza. Obrigado, professor Pinaza. Acho que aqui, considerações finais, ficou claro na exposição de todos que a gente percorreu um longo caminho, né, no sentido de ajudar aqui a fomentar o agronegócio, mas a gente vai precisar continuar melhorando, né? Temos muitos desafios aqui e a gente sabe o quanto a gente ainda precisa automatizar, o quanto a gente precisa eletronificar, o quanto a gente precisa simplificar esse processo para que a ponta possa colher os benefícios. A gente já vê, com certeza, que já reconhece que o agro é a força do Brasil, né? E para a força do Brasil, a Bolsa do Brasil. A gente está se debruçando para esse setor, não só na CPR, mas também no CDCA, no CDAWA, nos CRAS, nos CBIOS, nos FIAGROS. Lançamos recentemente o contrato futuro de soja, então a Bolsa é parceira deste setor e vai continuar trabalhando no que for possível aqui para melhorar cada vez mais. Então, mais uma vez, só agradecer aqui a oportunidade de poder falar com um público tão seleto e ficamos aqui também inteira disposição para qualquer dúvidas e outros eventos. Muito obrigado. André. Bom,
Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado ao Ademiro, né? Ademiro, brilhante a sua exposição, como sempre, né? Um grande professor também de nós todos. Obrigado, Corradini, aí pela sua exposição, professor Pinazza, pela mediação fantástica, né? Pelas colocações que nos propiciaram. E é isso, quer dizer, a gente caminhou bastante e aí a gente ainda tem um dever de casa enorme para fazer, porque, na verdade, as vírgulas, né, podem emperrar o processo. E como o Ademiro foi muito feliz em falar, tem um grande desafio de gestão e tem um grande desafio de sistema, né, de plataformas, né, que isso precisa ser integrado em todas as garantias, precisam estar a plena, funcionando, né, para que a gente possa aí entregar o máximo de segurança jurídica nas transações. O que nós podemos prometer, né, nesse processo todo, como operadores, como gente que atua, como professores, né, pela Fundação Getúlio Vargas, inclusive nos MBAs agro da Fundação, é que a gente vai entregar sangue, suor e lágrimas, e a gente vai debater esses conceitos e trazer esses conceitos a lume, ao grande público, para que isso possa ser trazido à discussão e essas soluções sejam trazidas por todos os integrantes do mercado de forma satisfatória. Eu agradeço a todos mais uma vez. Ademiro. Ademiro, eu acho que o Ademiro saiu fora do ar. Bem, então, Ademiro, o Ademiro deve ter saído fora do ar. Bom, nós podemos enxergar esse desenho com perspectiva... Bom, Pinazza, eu deixo os agradecimentos e... Pinazza, eu colocaria, para finalizar a minha parte, eu agradecendo já a participação... Entrou no ar agora, Ademiro. Fica à vontade. Fica à vontade. É a questão... Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação e quero só deixar aqui como mais um ponto para a gente avançar, que é a questão da governança dos riscos, tá? Eu acho que aqui tem que montar entre aspas, uma força-tarefa para termos uma governança de riscos, tá? Porque não adianta nada você fazer financiamento, ir lá no Banco Central e registrar, depois registrar na B3 ou numa outra, enfim, você ficar aqui com uma pluralidade de registros se não tem unificação e se não tem um compartilhamento dessas informações, tá? Porque hoje só tem acesso a informações do produtor se você tiver acesso ao banco de dados do Banco Central. E quem tem informações do Banco Central são os bancos. Então, por muito que a gente queira hoje, um fundo de investimento queira quantificar, qualificar o risco de um produtor ou de uma empresa, ele não tem todas as ferramentas, tá certo? Então, aqui tem um desafio grande aqui, que é a questão de riscos, tá? A questão de gestão e governança dos riscos, tá? E os processos vai, ao longo do tempo, se desenvolvendo e se adequando. Mas a questão, se não tiver uma governança de riscos, nós vamos fazer um trabalho imenso e depois frustrante, tá? Essa é a minha visão e é esse o ponto que a gente tem que se debruçar agora. Okay? Muito obrigado mais uma vez a todos. Bem, nós estamos aí hoje na métrica ESG, na métrica da governança, na governança ambiental, social. Isso aí vai ditar, o mundo está indo por esse caminho. A gente pode, com todos esses desafios que nós enfrentamos do ponto de vista histórico, do nosso perfil, temos que enxergar esse desenho com uma perspectiva positiva e, como dizem, de paz e verde esperança, como enfatiza o ministro lá, Roberto Rodrigues. Então, queremos agradecer a todos pela participação, lembrar que nosso carbono é verde, como foi o tema aí do 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado pela B3 e a ABAG. Temos de caminhar com a SERGE, agradecer por essa oportunidade, e temos de caminhar unidos para vitalizar todo esse tema e todo esse desafio. Obrigado a todos.
Obrigado.